Muito bem, pessoal. Então vamos lá para o nosso curso de teologia, curso Teologia Básica. Essa é a disciplina Bíblia, a palavra revelada. E vamos então para o objetivo específico da disciplina, ok? Então veja aí que o nosso objetivo é reconhecer que a palavra de Deus foi escrita por homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo e não por vontade humana. Isso nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21b. Por isso a Bíblia é inerrante e infalível. Ela é composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Estou falando da Bíblia evangélica, ok? E vamos então agora começar a definir a palavra cânon. Vejam aí que a palavra cânon tem como raiz a palavra cana. Essa raiz vem do hebraico. Então, no hebraico, a palavra é cané, ok? Então, esta é a forma de pronunciar cané no hebraico, que significa vara de medir. Encontramos essa palavra em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Vocês têm aí a foto de uma tela da Biblioteca Digital Libronix, e nós temos esse versículo aí, em Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Então, Ezequiel está dizendo, ele, no sentido do Senhor, me levou para lá, ou seja, para o templo, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então, essa palavrinha cana no hebraico é a palavra cané, tá? E o sentido dessa palavra é exatamente este aqui, ó, vara de medir. Então, o que Ezequiel viu foi exatamente isso, né? Esse homem com uma aparência diferenciada aí, né? Era como a do bronze, né? Ele está se referindo a isso. E essa pessoa, então, tinha, além do cordel de linha, uma cana, ou seja, uma vara de medir, para medir certamente as dimensões do templo. Então, essa palavra cana é dela que origina-se, então, a palavra cânon, tá? Então, cané no hebraico. Muito bem. Então, vejam agora no grego a definição dessa palavra. Então, no grego, canon, né, foi transliterado para nós como cânon, ok? Mas a pronúncia no grego é canon. Assim como, por exemplo, ágape, né? A ágape é a palavra amor, é o amor incondicional de Deus no grego. Nós usamos, né, a palavra transliterada e nós pronunciamos ágape. No grego, ágape não é ágape, é HP. Então, vejam, geralmente no grego, a sílaba tônica está na última sílaba. Então, o que é cânon para nós, no grego é canon, e significa isso também, vara, uma régua. É um padrão, né? É um padrão de qualquer natureza. Em Gálatas 6,16, canon tem o sentido de regra ou padrão de conduta, ou seja, uso moral do termo. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Olha só, agora eu tenho, então, a palavra, né, no grego. Vejam aí. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Então, essa palavra regra, tá, que foi traduzida por regra na língua portuguesa, lá no hebraico é a palavra canon, ok? Canon, na verdade, há uma acentuação aqui, tá? O que vai nos dar exatamente essa pronúncia, canon, ok? E o que significa, então, canon? Exatamente o que significa canela no hebraico, tá? É a vara de medição, é uma régua, tá? Ok? Apesar de que aqui foi traduzido por regra, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente sobre isso, sobre esse padrão de comportamento, esse padrão de
de pessoal que todos os crentes devem ter. Então, aí, olha, exemplo da palavra cânon, né? Como que nós podemos usar a palavra cânon como padrão de medida. Então, vamos imaginar a altura de uma pessoa, tá? Então, vamos pensar assim, um jogador de futebol, né? Vamos pegar aí o Neymar, né? Neymar que todo mundo conhece, tá? Então, imagine que todos nós estejamos assistindo um jogo de futebol e o Neymar está jogando. Seleção brasileira, Neymar jogando, ele está jogando, ele não está caindo, tá, pessoal? Agora ele vai estar jogando, ok? Muito bem. E aí, o pastor Dirceu, que está nos vendo lá de Porto Alegre, ele vai dizer o seguinte: olha, o Neymar tem 1,80 m. E aí o pastor Valdemar, que está lá no Nordeste, ele vai falar, não, o Neymar tem 1,70 m. Então veja, nós temos agora a palavra do pastor Dirceu contra a palavra do pastor Valdimário. Como nós vamos resolver esse problema? Como ter a certeza de que o Neymar tem a altura ou a estatura de 1,70 m ou 1,80 m, não é? Então, como colocar fim nessa discussão? É lógico que nós só poderemos ter a certeza de quem está certo e de quem está errado utilizando um padrão de medida. No caso, nós vamos ter que medir a estatura, medir a altura do Neymar. Então, vamos pegar o metro, né? Vamos pegar uma fita métrica e vamos, então, medir a estatura de Neymar. E chegamos à conclusão que Neymar tem 1,76 m de altura usando a fita métrica, usando uma trena, por exemplo. Essa ideia da trena é exatamente a ideia do cânon. Logo, o cânon, na verdade, ele vai estabelecer um padrão. Então, o conjunto de livros inspirados por Deus estabelece um padrão para a nossa vida, da mesma forma que 1 metro, que uma fita métrica, que uma trena estabelece o padrão para nós medirmos a altura de uma pessoa ou a altura do batente de uma porta. Então, vamos supor que alguém diga o seguinte, olha, a porta que eu estou vendo, ela tem 2,40 m de altura. O outro diz, não, tem 2,30 m. Então, como que nós vamos estabelecer um padrão? Usando novamente a trena, usando a fita métrica para que nós possamos, então, fazer essa medição. Então, essa ideia de cânon como padrão de medida, como o metro que vai medir a nossa conduta, é exatamente essa ideia que nós devemos ter com relação ao cânon, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O que seriam, então, o cânon para nós? Seria o conjunto de regras, o conjunto de livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que vão nos dar o quê? Um padrão de vida. Então, quando nós pensamos assim, vejam só, com relação à nossa vida, como que eu devo me comportar? Qual é o padrão estabelecido para eu me comportar? Eu preciso, para ter certeza de que eu estarei me comportando dentro dos padrões divinos, eu preciso ter essa vara de medir. E essa vara de medir, na verdade, é toda a palavra de Deus, ok? Existe uma disciplina que não é muito comum no nosso meio, ela é mais comum no meio das igrejas reformadas, né? É mais um pensamento, uma forma de ver as coisas. Essa disciplina é chamada de cosmovisão cristã. O que significa a cosmovisão cristã? Significa o seguinte, que existe um padrão de ver a vida, né? Como que eu vejo a vida? Então, vamos pensar o seguinte, eu nasci num lar católico, minha orientação religiosa foi católica, as mensagens que eu sempre aprendi foram mensagens do catolicismo. Então, eu coloco os meus óculos
de católico. E eu leio o mundo, a minha cosmovisão é segundo as informações que eu recebi do catolicismo, tá? Então, a minha cosmovisão de salvação, por exemplo, é que através de Maria eu tenho uma intercessora, tá? O meu padrão de salvação é que para eu obter as bênçãos de Maria ou de um determinado santo, eu preciso cumprir certos rituais. Então eu coloco os olhos do catolicismo e começo a enxergar o mundo, a minha cosmovisão é debaixo da orientação do catolicismo. Muito bem, aí depois então eu tenho, com 24 anos, que foi o que aconteceu comigo, uma experiência de salvação, de novo nascimento. Então o evangelho foi pregado a mim e eu tive a experiência então do novo nascimento. Então agora eu sou nova criatura. Então o que acontece? Eu pego e vou colocar um outro padrão, uma outra cosmovisão, uma outra ótica de mundo. Eu já começo a ver que a salvação não é mediante a intercessão de Maria, por exemplo. Eu começo a ver que a graça de Deus está operando em mim. Então, eu tenho uma forma de ver o mundo agora segundo os padrões evangélicos. Mas mesmo segundo os padrões evangélicos, eu posso não estar fazendo uma leitura correta de mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, não é o catolicismo, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Metodista, não é a Assembleia de Deus, que vai colocar os meus óculos. Porque eu tenho um único padrão, e esse único padrão é a palavra de Deus. O que significa dizer, então, que o meu posicionamento, a minha forma de ver a vida, ela tem que ser pautada segundo aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Então, eu preciso ter uma leitura correta da vida com relação à palavra de Deus. Por exemplo, eu preciso, então, viver uma vida saudável com relação ao relacionamento conjugal, tá? Eu preciso encontrar esse padrão onde? Na palavra. E a palavra de Deus vai me dizer o seguinte, que maridos amem suas esposas. A esposa deve ser submissa ao marido. Então, essa forma bíblica de ser é o metro, a minha regra, é a minha regra de fé, é o meu comportamento vai ser sobre aquilo que a Bíblia estabelece. Então, o cânon, na verdade, é esse conjunto de informações, conjunto de comportamento que nós vamos ter no decorrer de toda a Bíblia. Então, meu padrão católico, meu padrão batista, ele cai por terra a partir do momento que eu olho para o cânon, a partir do momento que eu olho para a medida correta. Ok? Então, como nós fizemos a medida da estatura do Neymar, ninguém vai discutir mais a estatura do Neymar a partir do momento que nós fizemos a medida dele usando aquela régua, ou usando o metro, ou usando uma trena. A partir daquele momento acaba-se a discussão, ok? Da mesma forma que a questão doutrinária vai definir a minha forma de ver. Então, a Bíblia, ela tem autoridade. Eu não posso dizer o seguinte, olha, você mediu a estatura do Neymar e chegou à conclusão que é 1,76 m de altura. Só que eu não creio nisso. Não tem sentido, porque a régua, o padrão, a fita métrica é a mesma em todo o planeta Terra. Então, não dá para nós discutirmos que 1 metro não é 1 metro. Desta forma, a Bíblia é autoritária com relação às questões doutrinárias. Então, eu não tenho como discutir quando uma doutrina bíblica é realmente fundamentada na própria palavra e dizer, eu não creio nessa doutrina. Vamos pegar, por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, nós só podemos estabelecê-la quando nós olhamos a Bíblia por um todo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Dali estabelece-se a doutrina da Trindade. Então, nós passamos a ver o mundo a partir de um Deus trino. São 3 pessoas distintas,
porém um único Deus. E isso vai me dar uma noção de trindade, de como Deus opera em nós. Então, agora, o cânon, na verdade, é esse conjunto doutrinário, um conjunto de livros inspirados por Deus, que vai estabelecer uma norma, um padrão de vida, para que eu possa, então, viver e caminhar dentro daqueles propósitos de Deus. Então, ainda, trazendo mais um pouco desse entendimento, vejam aí, a palavra cânon, aplicada às Escrituras, significa uma lista de livros oficialmente aceita. Então, essa lista de livros oficialmente aceita são exatamente esses livros que vão estabelecer o meu padrão. Na verdade, a minha fita métrica são esses 66 livros. O meu padrão de vida tem que estar dentro desses 66 livros. Então, se eu não estou me encaixando dentro desse conjunto, dentro do cânon bíblico, dentro da minha regra de fé e conduta, se eu não estou me encaixando, eu preciso me encaixar para que eu esteja enquadrado dentro desse padrão divino, tá? Então, é uma lista de livros oficialmente aceita. Portanto, podemos dizer que a Bíblia é a vara de medir, no seu conjunto, considerando os 66 livros. Isso é cânon, é o padrão e a regra a ser vivida. Então, veja só, o título dessa disciplina é a Bíblia, a palavra revelada. Logo, nós precisamos nos conformar com o que a Bíblia diz. Quando Paulo fala a respeito do comportamento mundano, lá em Romanos capítulo 12, ele vai falar o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tenham o formato do mundo. Ou seja, tira os óculos que te leva a enxergar uma visão mundana e coloca os óculos, tá, da palavra, do cânon, desses 66 livros, para que você possa ver a vida dentro desse padrão, para que esse padrão possa reger você. Não tem como, por exemplo, nós dizermos o seguinte: eu não vou perdoar tal pessoa porque eu não tenho sentimento de perdão. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: a Bíblia não é minha regra de fé. Eu não preciso perdoar, porque na minha forma de ver, o perdão é assim, assim e assim. Não. A partir do momento que nós temos a experiência do novo nascimento, o padrão bíblico de perdão é o padrão que Jesus estabelece, que a Bíblia estabelece. Então, eu vou olhar para qual metragem, vamos dizer assim, para o cânon bíblico. E o cânon, na verdade, é o conjunto de 66 livros inspirados. Muito bem. Agora vamos definir aí 3 palavras e aí a gente vai para o intervalo dessa primeira parte. Então, vejam só. Cânon, canonicidade e canonização. Esses conceitos são importantes para que a gente possa, então, ter uma visão mais completa de tudo isso que nós estamos compartilhando. Então, veja lá. Cânon, na verdade, é o conjunto de livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Então, eu tenho lá esse conjunto de livros, formando 66 livros. Então, eu tenho o cânon, né? O cânon, ou seja, a vara de medir. Eu tenho a regra está composta pela palavra de Deus, está na palavra de Deus, então, nesses 66 livros. Então, eu não posso dizer que a palavra de Deus é apenas o Novo Testamento. Não. A minha regra de fé e de conduta, ela vai estar dentro desses 66 livros. É lógico que existem leis civis, leis morais, leis cerimoniais. Por exemplo, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas tiveram validade para o Israel de Deus, tá? Para o povo hebreu. Então, nós não precisamos hoje cumprir as leis cerimoniais, mas nós vamos ver que as leis cerimoniais, elas apontam para Cristo, e em Cristo nós temos o quê?
uma nova aliança, um novo sumo sacerdote. Então, veja, na verdade, houve uma transição da antiga para a nova aliança. Então, em termos de regras e de leis cerimoniais, houve uma mudança, tá? Mas o padrão continua o mesmo. Então, nós temos o mesmo padrão de sumo sacerdócio, nós temos o mesmo padrão de sacrifício que foi em Cristo Jesus. A única coisa que não tem é a repetição do sacrifício que nós víamos lá na lei de Moisés. Então, veja só, eu tenho um cânon, eu tenho um conjunto de livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Então, eu preciso ter uma visão ampla e completa, tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque o Antigo ele aponta para o Novo. Quando se fala de lei, por exemplo, a lei, na verdade, ela vai nos servir como aio. Essa palavra aio significa um pedagogo, né? Um condutor. Então, a lei, ela nos conduziu, né, como um pedagogo a Cristo. Então, nós, a partir do momento que o Evangelho foi pregado a nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e nós verificamos o seguinte: nós não temos condições de andar dentro do padrão estabelecido por Deus, que é a lei de Moisés. Então, eu preciso de um substituto, de alguém que viva esse padrão para mim. Eu preciso de Cristo. Então, eu tenho, essa noção de vida cristã mediante a Cristo Jesus. E todos os escritores do Novo Testamento, né, principalmente o apóstolo Paulo, vai nos doutrinar a respeito, então, do cumprimento da palavra em Cristo, ok? Então, cânon é isso, canonicidade é a qualidade exclusiva dos livros bíblicos que os credencia como padrões de fé e prática, ou seja, de conduta. Então, a canonicidade é a qualidade que é exclusiva dos livros bíblicos. Por que nós temos que ter essa noção de canonicidade? Porque existem outros livros que não têm essa qualidade exclusiva, ok? Vejam só, a canonicidade decorre da inspiração divina. Então, veja, quando que um livro vai ser incluído no cânon? Quando ele tem canonicidade. Então, se nós pegarmos no Antigo Testamento o livro de Tobias, que provavelmente você já tem ouvido falar, o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, são livros históricos e livros que trazem informações sobre o povo judeu, mas eles não têm canonicidade. Por quê? Porque eles não foram inspirados, eles não têm inspiração divina. Então, veja só, são importantes, é importante ler primeiro o livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, é importante porque você vai ter uma noção do período interbíblico, né? O período interbíblico é aquele período de Malaquias até a vinda de João Batista, né? Ok? Então, é um período de 400 anos em que você não tem os livros sendo escritos. Então, alguns dizem o silêncio de Deus nesses 400 anos. Na verdade, Deus continuou falando, ok? Mas nós não temos livros escritos nesse período de Malaquias até o Novo Testamento. Então, mas nós temos livros históricos como o primeiro e segundo Macabeus, que são livros importantes para nós entendermos a história dos judeus. Então, para fazer parte do cânon, para fazer parte dos 66 livros inspirados, o livro tem que ter canonicidade. Então, por quê? Porque a canonicidade é uma característica clara de que aquele livro foi inspirado por Deus, tá? Nós vamos ver mais informações sobre isso. E vejam só, a canonização, então, é o processo mediante o qual o povo de Deus reconheceu a canonicidade dos livros. O que significa isso? Vejam, a igreja, o povo judeu, eles não escolheram, importante ficar claro isso para nós, eles não escolheram, olha, este livro é inspirado, este não é, este é inspirado, este não é.
No processo divino de formação do cânon, nós vamos ver que eles reconhecem, um convencimento de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que tais livros foram inspirados. Nós vamos ver isso, então, na segunda parte desta aula. Então, canonização é o processo mediante o qual o povo de Deus reconheceu a canonicidade dos livros bíblicos. Amém? Então, agora nós vamos dar um intervalinho, ok? De 5 a 10 minutos, para vocês poderem, então, dar uma descansada aí também, ok? E daqui a pouco a gente volta para finalizar esta aula.